Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. Na verdade, um vídeo super especial, porque hoje eu conto com a presença de ilustres convidados aqui. E o nosso objetivo, obviamente, aqui é conversar sobre a Conferência do Clima, sobre a COP26, né? Eu sempre digo que a COP é legal, mas o mais legal da COP são as pessoas, né? As interações que a gente tem, os aprendizados. Por exemplo, foi na COP que eu escutei um termo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que foi o racismo ambiental. Eu nunca tinha ouvido falar desse tema, eu sou biólogo há 20 anos, e lá que eu escutei a história de como eles estavam passando a tubulação de gás metano pelos Estados Unidos, passando só por bairros pobres, né, por bairros negros. Então, realmente, aquilo eu falei, cara, tem uma área da biologia que se chama racismo ambiental que eu não conhecia. Então, foi um dos pontos. Quando eu escutei a palavra, foi até num evento com o Al Gore, né, foi um almoço que a gente teve com ele lá, e foi ele que falou essa palavra, e eu na hora anotei e falei, cara, eu preciso estudar isso, preciso entender mais, porque às vezes, como biólogo, a nossa visão acaba ficando um pouco limitada, mais na parte biológica mesmo e ambiental do que na parte social, e exatamente por isso que eu tenho ilustres convidados aqui que vão me ajudar nesse debate, para que a gente realmente dê um verdadeiro Philosophies of Life aqui sobre o que foi a COP e o que ela representa. Então, eu vou deixar para que cada um se apresente aí e conte a sua especialidade, qual é a sua relação, o que você faz e a sua relação com as mudanças climáticas. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ver Marcelo e ver Amanda. E não vi você, professor, mas é bom saber também que você estava lá, né, e que você conseguiu levar um pouco desse outro lado também, e trazer principalmente para cá, para quem ele escuta o que estava acontecendo na COP. Eu sou a Chay Suruí, sou ativista do povo Paité Suruí, aqui de Rondônia, da terra indígena 7 de setembro, da Amazônia Brasileira, e sou coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, trabalho na Canindé, uma organização que trabalha há mais de 29 anos com povos indígenas aqui no estado. Sou voluntária do Engajamundo, né, essa organização de jovens que está levando a gente para esses espaços e não permitindo que eles aconteçam sem a presença da juventude, ou melhor, das juventudes, né, que somos diversos e somos muitos e estamos representando diversas partes e diversas pessoas. Você sabe que uma coisa que me surpreendeu na COP foi ver a presença de muitos jovens. Eu acho que essas pessoas que estão, a maior parte delas, no poder hoje, é o que eu chamo de os tiozão. Eu olho para frente e vejo uma geração de jovens muito mais engajada com as causas ambientais, com a igualdade de gênero, com tudo que a gente já discute aqui. Então, eu sou otimista em relação ao futuro, e quando na COP eu vi tantos jovens já lutando pelas causas climáticas, por tudo isso, eu falei, cara, o mundo tem solução, porque daqui a pouco essas pessoas estarão no poder, planejando políticas públicas e certamente com uma outra visão. E uma das coisas que eu falei, que eu observei nesses vídeos, primeiro que era um evento político, né? Um evento tinha mais político do que cientista, políticos ficavam isolados da gente, né? A gente não conseguia muito ter acesso a eles. E eu disse isso para as pessoas, que o maior poder que as pessoas têm hoje é o voto, né? Então, que elas, quando forem votar, que elas observem seus candidatos para ver se eles estão falando de causas ambientais, de igualdade, de causas sociais, porque realmente esse é o maior impacto que uma pessoa pode causar hoje. Eu vou primeiro esperar a Amanda também se apresentar e depois a gente abre o debate aí, tá? Fala, galera, beleza? Para mim é uma honra estar aqui. Quero cumprimentar a Chay, Jubilu, Marcelo, dizer que é muito massa poder revê-los nesse espaço, da gente conseguir trocar, transbordar essas pautas tão importantes que muitas vezes fica numa bolha, né? Tipo, quem está falando de mudanças climáticas geralmente é o homem branco, velho, rico, que tem bastante poder e geralmente não transborda. Então, o trabalho de vocês é essencial para que a gente possa simplificar e democratizar essas pautas. Meu nome é Amanda Costa, eu sou ativista climática, sou jovem embaixadora da ONU e faço parte da Coalizão Negra por Direitos. E esse lance com ativismo climático, para mim, começou em 2017, quando eu recebi uma bolsa
para representar a juventude brasileira na COP23. Naquele momento eu fiquei, meu Deus, meu momento. E aí eu cheguei naquele espaço e falei, gente, cadê as pessoas parecidas comigo nesse território? Cadê a galera preta? Cadê a galera de periferia, de quebrada? Quando a gente fala de crise climática, de racismo ambiental, justiça, a gente precisa colocar as pessoas mais impactadas no centro desse debate, porque senão fica elitista, porque senão fica branco, porque senão fica privilegiado. E aí eu fiquei com aquela dor no coração, falando, ai, cadê? O que eu posso fazer para transformar todo esse rolê? Aí fiquei decantando todo esse sentimento. Depois de 2 anos, eu fundei uma organização chamada Perifa Sustentável, que tem esse objetivo de formar jovens periféricos de quebrada para que a gente possa construir uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil. Uma agenda que olhe para as pautas raciais, que olhe para a pauta de gênero, que coloque os mais impactados na mesa, junto com os tomadores de decisão, mostrando que a gente tem propriedade, domínio e legitimidade para debater junto com eles. Que não é porque a gente é jovem ou não tem esse conhecimento técnico que a gente não pode agregar um valor e pensar em soluções em conjunto. Então, um pouco da minha missão é simplificar essa pauta. Sou influenciadora climática, entrei nessa onda de transbordar esses temas, principalmente para a galera da quebrada entender que esse lugar, sabe, tá na ONU, falar com tomadores de decisão, cobrar políticas públicas também é nosso. E que a gente pode voltar para o nosso território e fazer projetos, transbordar o tema, envolver a galera do nosso lugar, da nossa comunidade, para que eles também se tornem parte da solução. Obrigada pelo convite e estou animadíssima para essa conversa, vai ser incrível. Sensacional. E, Amanda, eu acho que eu stalkeei você antes de ir para a COP, porque eu vi o projeto Perifa Sustentável e eu queria encontrar quem era o responsável, mas eu não consegui te achar no Instagram. E olha só que, meio que sem querer, o YouTube juntou todos nós aqui e você está na minha frente, que bacana, sou fã do seu projeto. E pegando só um detalhe dessa tua fala, o que eu percebi é, para uma conferência que tem como objetivo mudar o mundo, eles não estão fazendo diferente do que o mundo já é. Deixa eu primeiro falar com o Marcelão. Marcelão, cadê você, Marcelão? Vamos se apresentar, vamos lá. Tenho 24 anos, eu sou de Mauá, na região aqui do ABC Paulista. Hoje estou diretor executivo do Instituto AICA, que é um instituto que pensa raça e clima a partir da perspectiva de territórios e juventudes, então de como a gente junta as interseccionalidades dessas pautas, né? Como você bem trouxe, a gente sabe que o assunto a gente já fala sobre mudanças climáticas, as soluções já estão sendo construídas, mas por quem e para quem estão sendo construídas as soluções, né? Então o Instituto AICA, ele pensa muito como interseccionalizar essas pautas, como fazer essas trocas e trazer temas como esse, que é o racismo ambiental, que é o racismo climático, que vem lá de muito tempo atrás, e para a gente está descobrindo hoje, conseguindo trazer isso para a população. Também sou conselheiro do Greenpeace Brasil e faço alguns projetos como ativista do Fridays for Future, tanto global, quanto nacional, quanto o Fridays for Future Mapa, que é o Fridays for Future que trata de pessoas e lugares mais afetados por mudanças climáticas. Então, como pensar clima pensando nas pessoas? Essa é a grande missão hoje que tem enquanto a ICA, enquanto Fridays for Future, então todos esses movimentos dessas juventudes que estão mudando o mundo, né? Não, então, ó, time de alto gabarito aqui para discutir vários temas, mas basicamente, antes da gente começar aqui o nosso super debate, deixa eu apresentar para as pessoas o que é a COP26, tá? Então, a COP26, ou Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, é um momento em que líderes de todo o planeta se juntam para debater a crise climática que o mundo vem enfrentando. Os últimos eventos climáticos catastróficos, tempestades fora do normal, furacões muito poderosos, secas prolongadas, fenômenos como a acidificação dos oceanos, o aumento do nível do mar e o degelo das geleiras, vem mostrando a urgência cada vez mais gritante de se debater as mudanças climáticas. A partir do momento que a sociedade passou a depender da queima de combustíveis fósseis, efeitos colaterais, como o aumento da temperatura do planeta, foram gerados. Quando a gente fala de mudanças climáticas, o cara pensa no urso polar, né? Mas hoje a gente vai mostrar para vocês que vai muito além disso. Em média, 20 milhões de pessoas foram deslocadas internamente a cada ano por eventos relacionados ao clima, entre 2008 e 2018, e por conta disso é essencial que a questão das mudanças climáticas seja tratada como uma crise de direitos humanos, e é por isso que a COP26 e conferências sobre o clima e meio ambiente se tornam mais urgentes do que nunca.
Vocês agora vão me dar uma aula, tá? Eu não sou mais o professor Jubilu, agora eu sou o aluno Jubilu e quero muito aprender com vocês. Então, qual seria a relação entre mudanças climáticas e colonialismo? Bom, a gente tem um processo, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente fala de um processo histórico, né? Então, não parte diretamente apenas das questões biológicas, mas de como a sociedade foi construída durante esse tempo. E a sociedade ela foi construída dentro de vários pilares, e um desses pilares é o racismo, uma fala que a gente tem repetido várias vezes, esse racismo estrutural e institucional. Então, o que é isso? O racismo ele parte de um lugar que estruturou a sociedade. Então, da mesma forma que a gente fala que a gente chega às mudanças climáticas e essa emergência climática porque exploraram a terra, assim também exploraram povos. Então, os povos pretos, os povos indígenas foram explorados junto com isso. Então, o rompimento e a exploração não foi somente da natureza, mas foi de toda a natureza. E essa natureza inclui as pessoas. Então, a gente teve muitas pessoas passando por esse processo. Além disso, quando começou-se a pensar soluções, essas soluções para as mudanças climáticas, elas partiam para defender e manter esse processo de classe na nossa sociedade. Então, manter um classismo e manter um colonialismo, onde a gente precisa manter certas pessoas vivas e deixar que outras continuem como estão. E isso vai construindo essa estética do que é o racismo ambiental, o racismo climático. Só que aí, lá nos anos 70, a gente tem um processo histórico que acontece que marcou, assim, porque em 1982, durante um dos protestos que a gente estava vendo pelos direitos civis, um dos ativistas, o Benjamin Chaves, ele, na hora ali que vai ser preso, ele fala que ele está sendo preso porque isso é racismo ambiental, porque ele não tinha direito ao seu território e ele estava lutando por ter um território sem aterros, que é um grande problema no Brasil. A gente sabe que as periferias têm aterros gigantescos, que a periferia tem várias lixões até hoje. Então, a gente está falando de uma coisa que conecta diretamente com a pauta do Brasil, mas que a gente pouco sabia sobre isso. E aí, depois de um tempo, inclusive eu pude encontrar nessa COP, foi assim, a maior emoção da minha vida, o Dr. Robert Bullard, que é o maior intelectual, que ele vai trazer esse termo para a academia e vai conseguir criar esse conceito e expandir num livro chamado Confronting Environmental Racism, então, confrontando o racismo ambiental. E aí, quando ele traz esse termo, Cunha, e começa a trazer essas pesquisas, a gente começa a trazer isso para justiça ambiental. E depois de um tempo, a justiça socioambiental e hoje o que a gente tem chamado de justiça climática, que são termos que se complementam, são termos diferentes, mas que não são opostos, eles vão se complementar nessa construção por uma efetivação daquilo que a gente quer enquanto processo de meio ambiente e um processo de sociedade no geral. 80% das informações relacionadas às mudanças climáticas, elas estão em inglês. E mesmo em inglês, quando a gente fala de justiça ambiental e todos esses termos, não tem nada. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que é racismo ambiental. Eu queria que você tenha exemplos, assim, falar, Jubilu, aqui eu vou te dar um exemplo, é isso é racismo ambiental. O Brasil é um país que tem muitos e muitos e muitos exemplos. Quando a gente se debruça a perceber o que é a nossa política ambiental, o primeiro exemplo que eu posso trazer de racismo ambiental é a política de demarcação. Não só a política de demarcação de terras indígenas, mas de terras quilombolas. A gente tem a maior questão no nosso país hoje, de estrutura, é a questão da moradia. As pessoas ainda não têm lugar para morar. E isso é perda do direito ao território. Então, a gente nasce nessa terra, a gente cuida dessa terra, e o racismo ambiental vai fazer você não ter direito a essa terra, mesmo sendo parte dessa terra. Da mesma forma, a gente pensa racismo ambiental quando a gente pensa os aterros, que, como eu trouxe, é muito semelhante à questão que despertou o tema nos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem comunidades como a comunidade do Lixão, em São Gonçalo, e tinham pessoas, quase 30 famílias morando com uma torneira. Então, a falta de acesso à água também é racismo ambiental, porque as pessoas não têm acesso ao seu direito a viver. Então, o Bullard, ele até fala, até peguei uma citação aqui para trazer, que é muito boa, que ele fala que a discriminação na elaboração das políticas ambientais, na aplicação e na regulação das leis, é um ataque direto às comunidades de cor. Então, quando o Congresso Nacional não aceita que seja demarcado terras indígenas, eles estão cometendo racismo ambiental. Por quê? Eles estão impossibilitando aquelas pessoas de ter direito à vida, de ter direito à humanização e à sua própria humanidade. Quando a gente não dá direito à água a pessoas
e permite algumas empresas manterem várias concessões de direito à água, a gente está falando, essa pessoa pode sobreviver e essa não. Racismo são formas de extermínio de um povo. Então, a gente vê no Brasil racismo através da educação. Então, as pessoas pretas não tinham acesso à universidade por um tempo. Não tinham acesso ao voto. Então, só poderia votar se tivesse acesso à educação, mas era proibido pessoas negras terem acesso à educação. E tantos outros processos que a gente foi vendo na vida, que eu acho que um outro grande intelectual brasileiro, que não cunhava esse termo, mas tem um livro excelente, que é Abdias Nascimento, no livro Genocídio do Povo Brasileiro, ele traz, assim, com muito explicitamente para a gente o que é esse processo de racismo climático no Brasil. Então, a gente não tem intelectuais no Brasil produzindo necessariamente isso, a gente tem poucos, na verdade. Então, tem Andréa Coutinho, que é uma grande intelectual brasileira, que está produzindo agora sobre o tema, tem Marina Marçal também, que está fazendo um doutorado agora sobre o tema, mas ainda pouco escrita em livros. E quando a gente fala de questões ambientais e racismo ambiental, também existe um termo que está cada vez mais sendo discutido, que é justiça climática. E, Chay, você foi na COP, né? Você foi levando muito da voz dos indígenas no Brasil. Como você diria que esse conceito se cruza com a vivência dos povos originários no nosso país? A gente nunca vai ter justiça climática enquanto a gente não tiver justiça para esses povos. Falar de justiça climática é principalmente falar de pessoas. E não é uma luta só. Para a gente alcançar essa justiça climática, a gente tem que acabar com as desigualdades sociais, né, que é exatamente isso, falar de racismo ambiental, falar de igualdade de gênero, porque hoje são mulheres negras, são mulheres indígenas, que também vêm mais sofrendo com as consequências das mudanças climáticas, do sistema também que engole todo dia, né, que vem trazendo o genocídio dos povos indígenas mesmo, que vem acabando com as terras indígenas, tudo em busca de um lucro. Então, a gente também tem que debater a questão, né, anticapitalista, ou seja, falar sobre muito mais coisas. Não é só falar sobre o meio ambiente. Teve países que sequer conseguiram estar presentes na COP. Né? Isso também não é um reflexo do colonialismo? Quem que decidiu e quem que tirou as soluções, né? Quem tirou os acordos? Foram os mesmos países do norte global. Eu digo que o colonizador, ele veio aqui para o Brasil e ele ficou. Quando a invasão aconteceu, a gente teve a invasão dos nossos territórios, né? A gente teve a morte do nosso povo, o nosso povo estava doente, a gente não tinha direito à nossa espiritualidade. E me diga se não é isso que acontece até hoje. Os que menos impactam as mudanças climáticas são os mais impactados, né? Isso é a frase que resume o que a gente está conversando aqui. E a questão até que você falou, a mesa de negociações na COP, então a Alemanha vai negociar com algum país africano, aí os caras nessa negociação levam 10, 12 pessoas, e às vezes do país africano vai um só. E quando você começa a negociação na COP, ela vai direto, né? E muitas vezes entrava a madrugada e você tinha uma pessoa e esses outros negociadores, eles faziam a rotação. Então, ganhavam no cansaço. Amanda, como você enxerga a questão do desenvolvimento sustentável perante a desigualdade social que existe no Brasil? Ótima pergunta. Eu sou uma grande entusiasta dessa agenda, fiz minha iniciação científica com foco na Agenda 2030, meu TCC com foco na Agenda 2030, por conta de trabalhos realizados com Perifa Sustentável, fui escolhida para ser uma jovem embaixadora da ONU, responsável por trazer essa representação para os espaços de tomada de decisão. Mas, apesar de enxergar a Agenda 2030 como várias possibilidades de futuro, é importante trazer para a mesa que essa agenda ela é excludente. Dos 17 objetivos, das 169 metas, a gente só tem uma, que é a 10.1, que fala da questão racial. E aí eu pergunto para vocês, quem será que eram as pessoas que estavam lá naquele espaço, discutindo, criando essas metas, criando esses objetivos? Explicando rapidamente que a Agenda 2030, em 2015, a ONU juntou sociedade civil, tomadores de decisão, tipo governos e líderes empresariais, para entender o que a gente poderia fazer para construir um mundo sustentável. E aí eles chegaram em 3 pilares, que a gente precisa diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. E esses pilares, eles são fundamentados nos 5 P's, ou seja, pessoas, planeta, paz, prosperidade e o último P que eu sempre esqueço, mas no final da minha fala eu lembro e conto para vocês. A agenda foi criada e muitas vezes, quando a gente fala de sustentabilidade,
A galera acha que, abraça a árvore, a galera que não come carne e fica, tipo, no meio da natureza. Gente, não, pelo amor de Deus. Pensar em sustentabilidade é pensar estrategicamente como que a gente usa a economia para diminuir as desigualdades sociais, para proteger o meio ambiente. Está tudo conectado. A gente não pode mais pensar em caixinhas e achar que, estou aqui na minha empresa, tem a parte do ESG, que é a parte do ambiental e social, e estou fazendo uma ação e está de boa. Gente, não. Esse modelo de desenvolvimento ficou no passado. Uma transformação já está acontecendo. E nessa transformação, a sustentabilidade ela é colocada como base, mas não uma sustentabilidade construída no norte global, com esses grandes tomadores de decisão impondo a sua visão de mundo para os países do sul global. Pensar em racismo ambiental também é pensar nos grupos que estão se mantendo no poder. É pensar na cor dessas pessoas. É pensar na orientação sexual dessas pessoas. É pensar na classe social. Se a gente quer, de fato, ter um desenvolvimento sustentável, a gente precisa dialogar e colocar pessoas de grupos que por muito tempo foram esquecidos no centro do debate. Jubilu, por que você acha que de 169 metas, a gente só tem uma falando da parte racial? Porque não tinha gente preta na mesa negociando. E se a gente quer, de fato, transformar essa história, a gente precisa fazer o que a gente está fazendo agora neste exato momento. Sentando junto, dialogando, trocando, com muita humildade, mas também com muita assertividade. Porque eu tenho certeza que Tia e Marcelo falam com propriedade e domínio do tema que eles estudam e vivem. Salve família, Raul Santiago aqui diretamente do Complexo do Alemão. Bem, quando falamos em justiça climática para as favelas do Brasil, ou mesmo sobre a escala de desigualdades existentes no mundo, queremos dizer que não tem como conter o aquecimento global e diminuir os impactos das mudanças climáticas sem falar de desigualdades sociais e raciais. Que é impossível discutir futuro sem a participação das periferias, que não adianta falar, por exemplo, de precificação de carbono sem falar em privilégio. Isso é sobre uma das agendas mais importantes do cenário global e as ações sobre elas não podem reforçar racismo climático. É preciso uma perspectiva antirracista ao lidar com a realidade do clima, ou sempre haverá subrepresentação nessa agenda e a impossibilidade de avanço, galera. São as favelas e periferias que convivem com as consequências desse processo de aquecimento global, como os deslizamentos de terra, as fortes tempestades e inundações, que não têm acesso a uma alimentação segura e são alvos de violações de direitos humanos diariamente. Por isso que é preciso saber a importância de fortalecer os saberes dessas realidades. Não olhar apenas sobre a ótica da desigualdade, violência e exploração. Isso precisa de um basta. Os projetos e trabalhos existentes nas favelas e periferias são caminho de mudança e devem ser fortalecidos. As pessoas aqui já estão construindo soluções e justiça climática é incluir. Garantir essas vozes que sofrem as consequências desse caos e estão construindo formas de enfrentar tudo isso. As favelas e as periferias desenvolvem soluções para crises, pois no caso do Brasil, crise, desigualdade e racismo foi o que historicamente e infelizmente essa sociedade direcionou para nós. Só que nós somos caminho de mudança. Não há avanços na agenda climática ou qualquer outra se não houver garantia de direitos e participação plena de quem vive aqui. Favelas, periferias, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, Brasil de verdade, Brasil de luta. Tamo junto. Olhando as coisas, o que aconteceu lá na COP, dá para ver assim que a gente basicamente tem que apagar o nosso modelo de sociedade agora e começar um novo. E, obviamente, tem muita gente que não quer mudar isso. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Como é que a gente muda isso? O que a gente fala é muito bonito, é o que eu chamo de imagine, né? O mundo maravilhoso, como seria, todo mundo sentando junto. Não é o que acontece. Como é que a gente faz isso acontecer? Essa é a pergunta do milhão, hein? A gente fala muito sobre futuro, né? E para mim, eu sempre olho e falar sobre futuro é difícil para mim. Eu tenho várias questões sobre essa palavra, inclusive. Porque um jovem como eu no Brasil morre a cada 23 minutos. É isso. Aí você fala assim, pô, futuro, beleza, eu posso descer aqui a rua para ir comprar um pão na padaria e não voltar, sabe? Isso é um vídeo póstumo. E isso é uma realidade não só minha, mas tipo assim, de uma juventude gigantesca. A gente está no maior boom de juventudes da história, segundo o Atlas das Juventudes, foi lançado no último semestre. A gente precisa muito falar sobre o agora, e para mim essa produção de mudanças é falar sobre os 3 lugares
passado, presente, para criar possibilidades de futuro. Porque quando a gente olha o passado, a gente entende o que formou essa sociedade. E a gente começa a reparar esses danos. E a gente pensou que estava avançando, mas a pandemia de Covid-19 nos mostrou que isso era tão estrutural que, em segundos, a gente voltou para o mapa da fome. E isso é falar sobre estrutura. Então, se a gente não olhar para esse passado e reparar esses danos, pensar essa justiça racial, essa justiça de gênero, essa justiça territorial, a gente não consegue fabricar esse futuro. Porque a gente vai pensar um monte de soluções, daqui a pouco a gente vai perceber que soluções continuam batendo as mesmas pessoas. Eu posso dar um exemplo aqui de Caetés, no Pernambuco. Vamos colocar uma usina eólica lá para produzir energia sustentável. Colocaram, coisa linda, futuro. Mas colocaram no meio de uma comunidade onde as mulheres que moram nessa comunidade estão ficando surdas, porque não pensaram as pessoas que moram ali. E através dessas pequenas mudanças do hoje, olhando essa ancestralidade na cultura dos adinkras, a gente tem um adinkra muito incrível, que inclusive é o símbolo do perifa sustentável, que é o Sankofa. E eu acho uma filosofia, assim, uma sabedoria incrível, porque fala sobre você continuar caminhando para frente, mas olhando tudo que foi construído lá atrás. A gente está conhecendo o termo hoje, raça ambiental, mas o Buller descreveu isso há muito tempo. Como a gente entende que no Brasil, o Abdias também estava escrevendo isso, mesmo que a gente não sabia o termo. Como a gente sabia que o MST, por exemplo, estava fazendo isso de justiça de terra há tempos. A população indígena estava fazendo há tempos. O tema das marchas das mulheres negras de 2015 no Brasil foi sobre bem viver, que foi um dos temas que a gente bateu nessa COP. Como a gente fala de não sobrevivência, mas de ter um bem viver para essas populações. Chay, o que você pensa sobre isso? Como é que a gente muda o mundo? Dá uma aula aqui para a gente. Eu acho que é no sentido do que o Marcelo e a Amanda falaram mesmo. Para a gente mudar o mundo, a gente tem que fazer esse processo contrário, essa campanha de decolonizar. A gente sempre vai ter as mesmas soluções enquanto a gente tiver as mesmas pessoas decidindo, e decidindo por seus próprios interesses. Porque, na verdade, o que tinha na COP eram os países lutando pelas suas próprias economias, e não preocupado, né, com o bem viver, com o bem-estar das pessoas que estão mais sofrendo. E aí eu acho que a gente só muda quando a gente tiver outras vozes, e foi exatamente isso que a gente vai fazer lá na COP, né? Eu, Amanda, Marcelo, toda a juventude, a gente levou a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, levou a maior delegação da história das COPs, mais de 40 líderes indígenas, e isso a maioria mulheres, né? A gente teve uma grande presença do movimento negro, Coalizão Negra por Direitos, aí, mostrando a força também, né, da periferia, a força do povo preto, e que a gente já não aceita mais que esses espaços aconteçam sem a nossa presença. E o nosso corpo, o nosso espírito e nossa voz lá tá para dizer isso, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, essa COP ela deu uma maior visibilidade, né, para os povos indígenas, uma maior visibilidade para a sociedade civil, para esses movimentos, mas, na verdade, quem conquistou esse espaço fomos nós, nos articulando e indo para lá em peso, né, levar a nossa realidade, levar o que está acontecendo no Brasil, não trazer esse pensamento que a gente tem já de comunidade, que é uma coisa que eu vejo também muito, né, parecido com a galera da periferia, que quando a gente está na aldeia, se você precisa, você tem ajuda. Ninguém passa fome lá. E eu vejo isso também nas periferias. Todo mundo se ajuda. A gente é uma grande família, porque a gente pensa em comunidade, a gente pensa em coletivo. Então, a gente tem que fazer esse processo de levar essa visão para fora. A gente está muito longe ainda de fazer parte dos processos de decisão, mas a gente vai estar lá com o nosso, lutando para que a nossa voz seja ouvida. E lutando para que isso aconteça cada vez mais rápido. E uma coisa que o Marcelo falou uma vez numa coisa que a gente participou, foi exatamente que as pessoas acham que a gente é exceção, né? Porque eu falei na abertura da COP, a Amanda é uma grande ativista, o Marcelo estava lá, mas na verdade aqui dentro das nossas comunidades existem as reais soluções, e soluções sustentáveis. O povo Paité Suruí, ele trabalha com o café sustentável, com agroflorestas, né? Dentro lá das comunidades periféricas, existem soluções, existe tecnologia, existe inteligência.
que pode ser usada para salvar esse mundo, sim. Então, tem que ser olhada, que tem que ser vista, que tem que ser consultada. E são soluções que ficam realmente numa bolha, né? Que fica lá escondido o conhecimento e ninguém se interessa de olhar e falar, caramba, olha só, as soluções estão aí, né? Basta ter interesse e falar, cara, a gente poderia caminhar por isso aqui. Amanda, como é que a gente muda o mundo, Amanda? Se você é uma pessoa jovem, um representante da sociedade civil, se você é um tomador de decisão, então, um político que quer se envolver mais com a pauta, mas não sabe como, e se você é um líder empresarial, que tem um filho engajado, que vê o professor Zumbilu e quer participar disso. Hoje, um grande empresário me procurou com essa pergunta, Amanda, o que eu posso fazer? O meu filho te acompanha nas redes sociais, está falando que a gente está numa crise climática, está me cobrando, só que eu não sei o que fazer. Me ensina o que a gente pode fazer. Se você é um jovem, uma menina, um menino que está vendo esse vídeo e fala, Amanda, o que eu posso fazer? 3 pontos. Primeiro, e eu gosto muito do termo educomunicação. Educomunicação é quando a gente agrega comunicação com educação. É o que você faz, Jubilo. Quando você Olha, eu não sabia. Exato, quando você comunica e ensina, você está utilizando a educomunicação. Então, isso que a Chay faz no Instagram dela, Marcelo faz no Instagram dele, eu estou fazendo no meu próprio Instagram, de falar de crise climática a partir da nossa realidade, do nosso conhecimento empírico, mas também do que a gente estuda, do nosso conhecimento técnico, é uma forma de educomunicação. Então, às vezes, a pessoa está lá vendo o vídeo e fala, eu acho que eu posso, sei lá, fazer uns stories sobre isso e explicar para o meu nicho, para o meu grupo de amigos, o que é mudanças climáticas. Então, isso já é um ponto. Segundo, ações comunitárias. Pensar em crise climática pode parecer muito distante. Como o Marcelo pontuou, é o urso, pode parecer, assim, na mentalidade das pessoas que não estão engajadas, é o urso que está passando fome lá no Polo Norte, distante. Não, gente, está acontecendo. E quando a gente faz ações comunitárias, quando a gente tangibiliza na nossa comunidade, no nosso prédio, na nossa escola, no nosso trabalho, a gente deixa o tema mais palpável. E terceiro ponto, e o que eu mais gosto, que eu acho que é o mais potente, pressionar o tomador de decisão. Jubilu, você falou que o voto é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Concordo super. Só que, infelizmente, muitos brasileiros, que não é o caso da galera que está assistindo esse vídeo, votam e esquecem quem votou. Não acompanham o tomador de decisão, não sabe quais políticas públicas ele está criando. Então, ter a pessoa perto, mandar e-mail, comunicar, entender o que ele está fazendo e como você pode participar, gente, é muito potente, porque mostra que você está acompanhando, que você está fazendo, que você está participando da política nacional. Mas agora, mudando o escopo, se você é um líder empresarial, um homem poderoso que quer apoiar, mas não sabe como, faltando um mês para ir para a COP, eu não tinha nada de recurso. Tinha credencial, tinha o convite da ONU para acessar o espaço, mas não tinha grana. Eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Eu sou mulher cristã, acredito em Jesus, estava esperando meu milagre, mas sabia que o milagre não ia acontecer se eu não agisse. E aí, conversando com a minha mentora, com a Ignalda Cortes, ela me encorajou a fazer um pedido de apoio na minha rede social. Eu falei, Ignalda, tá bom. Porque eu não queria me expor, mas eu entendi que, na verdade, foi um momento de desespero. Eu escrevi o post e coloquei no LinkedIn. Gente, no dia seguinte, eu coloquei o post e, no fundo, a minha chave Pix. Eu acordei 5 horas da manhã com várias transferências de R$5 a R$4.000 direto na minha conta. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Tipo, as pessoas estão apoiando, as pessoas estão me enxergando como uma expoente dos seus valores, dos seus princípios e nessa construção de mundo. E aí a Ignalda me trouxe a seguinte pergunta. Ela falou, Amanda, ao invés de você pensar, eu posso, não posso, muda a pergunta. Começa a pensar, o que eu posso fazer com o meu lugar de visibilidade e influência? Será que não é o momento de apoiar outras jovens mulheres negras? E aí eu decidi apoiar a Vitória Pinheiro, que é a mulher trans afro-indígena de Manaus, a Ellen Munielli, que é uma liderança do Rio Grande do Norte, de Natal, e a Marraia Sampaio. Porque a gente entendeu que não é sobre uma pessoa, não é juventude, é juventudes. A gente precisa pensar nessa palavra do plural. A realidade da Vitória, enquanto mulher trans de Manaus, é diferente da minha realidade enquanto mulher negra de São Paulo, que é diferente da Ellen, que é diferente da Marraia. E quando a gente potencializa essas narrativas,
A gente entende que a construção do mundo está acontecendo nas periferias e que as pessoas podem participar, porque se não fosse os meus apoiadores, empresas, as companhias que acreditaram na nossa mensagem e patrocinaram a nossa viagem, eu não estaria aqui trocando essa ideia com vocês. Outro exemplo muito massa, eu faço parte da comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial, o Global Shapers. E aí, na minha fala, eles perguntaram isso: Amanda, o que a gente pode fazer? O que o Fórum Econômico pode fazer para potencializar a sua narrativa, para potencializar os seus projetos, para que a gente tenha mais Amandas aqui nesse espaço? Aí eu dei uma risada assim, penso engraçado. Gente, primeiro, a gente não precisa de mais Amandas. A gente precisa de Chais, de Marcelo, de Giovanas, de Vitórias, de Rodrigos. A gente precisa de diversidade. Não é uma pessoa, não é um totem que vai causar essa transformação social. A gente precisa olhar a partir de uma perspectiva decolonizada. Ou seja, o sistema capitalista geralmente pega uma pessoa, geralmente um trechinho, coloca no espaço e fala: mude o mundo. E aí, isso não vai rolar. Isso não vai dar certo. Porque essa é a maneira que o mundo foi construído e a gente não teve resultado. E o último ponto que eu gostaria de trazer... Amanda, só fazendo uma vírgula para você falar seu último ponto, mas eu acho que cada um de vocês pode criar novos vocês, entendeu? Para que a tua voz ganhe amplitude, para que a voz do Marcelo e da Chay também ganhe mais amplitude. É agora que começou a ter essa amplificação da mensagem, vocês começaram a ganhar mais espaço, mais voz, né? As pessoas estão ouvindo, só que isso é um processo lento. E talvez a gente vá precisar de 1, 2 gerações para começar a ver os efeitos, talvez, dessa conversa que a gente está tendo agora, né? De mudança mesmo, porque as pessoas acham isso, a COP26 veio e amanhã as mudanças começam. Não, é lento, né? Porque a gente tem que se reinventar como sociedade. E qual seria o último ponto, Amanda? Só queria fazer um... Então eu esqueci. Você já falou eu falei? Um pouquinho dele. Esse pós-COP. A COP é um espaço muito glorioso, a gente tem muita visibilidade, mas o que acontece depois? Então, quero aproveitar esse lugar, esse ambiente, para fazer um convite para todos, todas e todos que estão nos assistindo, que querem se engajar no tema, a acompanhar as nossas redes sociais. Vai lá, segue Marcelo, segue a Chay, me segue. Pergunta pra gente, e se você tem recursos, se você ocupou um espaço de poder, de privilégio na sociedade, chama a gente para um café, pergunta como que a gente pode apoiar financeiramente, com conexões, com suporte, para que essa mensagem seja reverberada. Quais são as micromudanças dentro das nossas empresas, dentro das nossas comunidades que a gente pode promover para ter esse olhar decolonizado, para ter essa nova agenda de desenvolvimento sustentável para o Brasil. E para finalizar, eu gostaria de ler uma citação que, gente, ela guia a minha vida, ela é aquela coisa que eu olho quando eu estou triste, quando eu estou sem energia, porque falar desses temas dói. Não lutamos em desespero, mas em esperança. Não em dúvida, mas em fé. Não motivados pelo ódio, mas por amor a nós mesmos e à humanidade. Por muito tempo, o mundo quis nos ferir, quis nos silenciar, quis deixar a gente num lugar de quietude. Mas eu quero convidar todos que estão aqui para lutar em esperança, para lutar em fé, para lutar em amor, entendendo que são esses valores, esses princípios que vão ser a base para a gente formar um novo mundo. Voltando à COP, assim, para cada um de vocês, a pergunta que eu tenho é: qual foi o ponto mais positivo para vocês da COP26? O que mais você falou, cara? E o mais negativo? Positivo ver uma grande participação da sociedade civil, vi um grupo com 80 jovens. Jubilo, vocês têm noção do que é isso? 80 jovens do Brasil indo para lá, levando pautas da juventude brasileira. Isso é muito disruptivo. E participar da Coalizão Negra por Direitos pela primeira vez, ocupou espaço, fez reunião com o tomador de decisão, conversou com autoridades de Glasgow. Então, tá no espaço, tava, ai meu Deus, que chique. Mas tá bom, vamos lá, entender que tem propriedade, domínio e legitimidade para eu sustentar uma narrativa aqui, de conhecimento empírico e teórico. Então, esse é o ponto positivo. O ponto negativo, ver que a Copa é um espaço político, que rola muita disputa de poder, muita disputa de narrativa. Isso machuca meu coração, porque na minha concepção não precisava ser assim. Na minha concepção, a gente poderia... eu sou romântica. A gente poderia, de fato, construir um mundo inclusivo, colaborativo, sustentável, que vai transformar a realidade, que vai colocar pessoas em situação de vulnerabilidade
num lugar de cuidado. Chay, um positivo e um negativo. O aprendizado que você trouxe de lá, o que você achou legal, o que você não gostou? Um ponto positivo é que a gente conseguiu ver, sim, uma maior participação da sociedade civil, né? Como eu falei, a gente teve uma grande delegação dos povos indígenas, principalmente de mulheres, do movimento negro, da juventude, né? E de outras pessoas. Como a gente falou, a COP, além de ser um espaço político, ela é um espaço ainda inacessível. As pessoas ainda não entenderam como as mudanças climáticas afetam a sua vida. E esse é o tipo de debate que deveria ser acessível para todo mundo, principalmente aqueles que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas. E a verdade é que a gente ainda está muito longe disso acontecer. O negativo foi, a verdade é que a COP não mudou, né? Ainda são as mesmas pessoas decidindo pelo futuro de todo mundo. E a gente está muito longe de participar desse processo de decisão. Eu fiquei refletindo bastante não só sobre a nossa participação lá, mas de que ainda tinha gente que faltava. Por exemplo, eu sou aqui da Amazônia, né? Vivo da floresta, mas na floresta também tem outros povos. Eu não vi nenhum ribeirinho lá, eu não vi ninguém que trabalha com a borracha, né? Não vi nenhum seringueiro lá. Ou seja, onde que estão essas pessoas? Não vi nenhum extrativista. E essas pessoas, elas também vivem da floresta, elas também vivem do meio ambiente, né? E elas também estão na linha de frente dessa luta. Perfeito. E aqueles países estão decidindo sobre as nossas vidas, o que você falou. Estão, né? É verdade. Também que antes de eu ir para a COP, eu estava lá na terra indígena do Uauá, averiguar uma invasão. Uma grande, mais de 2 hectares destruídos, com um curral e com mais de 6 mil cabeças de gado. Você sabe para onde que essa carne está indo? Para a Europa. Você sabe para onde que o couro desse boi está indo? Para os Estados Unidos, para fazer banco de carro. Então, os outros países, eles têm, sim, né, responsabilidade também sobre o que está acontecendo, porque eles continuam incentivando e comprando esses produtos que são derivados da destruição da Amazônia, que são derivados do sangue indígena. Perfeito. E esse local que eu falei é um local sagrado para o povo Uau, é um cemitério. Acima de tudo, as pessoas estão comendo carne amaldiçoada. A gente vende soja para fazer ração para alimentar gado para a China, em troca de floresta nossa, de água nossa. Então, isso tem que ser questionado, né? Porque parece que o único modelo de desenvolvimento econômico que o Brasil enxerga é o agronegócio. Marcelão. Boa, eu acho que foi uma COP muito louca, né? Eu acho que foi minha segunda COP, e a primeira eu fui muito no lugar de aprendizado, de me desdobrar, de me relacionar, e essa foi uma COP que eu estava na linha de frente em vários momentos, assim. Então, assim, discursar na marcha, de circular alguns lugares, de estar num outro espaço monitorando negociação, e mudou a minha experiência de como eu vejo a COP também, né? Então, eu acho que esse ano eu consegui perceber muito, e para mim a parte negativa foi perceber do quanto a COP se mantém uma conferência de discursos. Então, mesmo a gente passando o ano inteiro preparando, quero até convidar, a gente pode ter outro papo sobre isso, Paulo, porque é muito louco pensar que a gente passou o ano inteiro preparando essa COP. Então, eu participei das SBs, que são as reuniões que acontecem antes da COP, com os cientistas, com os negociadores, pensando, articulando, batendo ponto a ponto, e isso aconteceu em junho. A gente teve no Brasil, eu pude participar da Secretaria Executiva, da primeira conferência local de juventude, então a gente teve uma conferência da juventude brasileira, aprovada pelas Nações Unidas, para pensar clima, e nessa conferência a gente construiu também uma declaração da juventude brasileira, que foi lida e recebida na COI 16, que é a parte de juventude também da COP, onde pude levar enquanto delegado pelo Brasil, e tudo isso aconteceu para a gente chegar nos momentos finais e ver uma conferência de discurso, e ver uma conferência que, mesmo com todo esse esforço da ciência, da sociedade civil, a gente terminou não conseguindo fechar acordos que a gente queria muito, e que era esse reduzir combustíveis fósseis, né? De pensar um outro futuro. E ali aos 45 do segundo tempo, sabe? Aumentar as ambições agora é um processo muito mais do que político a partir dos grandes líderes. Mas tem que se tornar um processo de sociedade mesmo. A gente tem que buscar essas ambições climáticas enquanto sociedade, entendendo que isso é um direito à vida. E a parte positiva, eu nem vou me alongar e repetir tudo, mas eu acho que a gente nunca teve essa participação gigantesca da sociedade brasileira, a gente nunca teve esse engajamento tão grande, de forma tão
descentralizada, porque a gente já teve delegações maiores no Brasil, mas ainda centralizadas. E a gente tem uma delegação que não foi a maior da história do Brasil, mas foi a mais diversa da história do Brasil. O Sebastião Salgado, para encerrar, ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, na fala dele lá do Brasil Climate Hub: a maior tecnologia da sustentabilidade que vocês estão buscando para fazer a retenção do carbono, a gente já tem. Só que vocês estão derrubando ela e procurando outra solução. A continha básica. Entra o CO2, sai O2, está ali, ó. A continha básica está pronta. Historicamente, os povos indígenas estão falando isso há um tempo. Então, eu acho que é tempo da gente voltar um pouco. Eu resgato a ancestralidade para a gente falar desse lugar, porque a gente fala de um povo que sempre cuidou e sempre se manteve no território e que destruíram esses povos para destruírem os territórios. Então, se nossas terras foram invadidas, destruíram nosso povo para continuar destruindo a terra. E agora sabendo as consequências disso. Porque quando você viola uma pessoa, você não só viola essa pessoa, você viola toda a natureza. Você viola, todos são frutos dessa terra. E parte do processo de desumanização é fazer que a gente não se entenda enquanto natureza. A gente se entende como o ser intelectual, incrível, que quer arrumar solução indo para Marte, viver com uma coisa na cara para tentar respirar oxigênio. Sendo que a gente pode preservar e viver no lugar que a gente vive. Sendo que a gente pode cuidar do ambiente que a gente mora. Gente, foi sensacional. Tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo aprendeu bastante. Isso, obviamente, é só o início, né? Eu acho que quem se interessou pelo tema aqui agora é buscar se aprofundar, é seguir vocês nas redes sociais, é entender isso melhor, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí, valorize o profissional da educação, Marcelão, a Chay, a Amanda. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui no Conversas que Importam do YouTube. Um grande abraço. Tchau!